E mais do que nunca nós temos encontrado sentido, Senhor, em cada passo que nós damos aqui na terra. Venha alcançar o coração de todos os que me ouvem essa noite, para que a Tua palavra seja engendrada de um modo mais profundo, Senhor, e o discernimento do reino, venha entrar no coração de cada filho, filha, irmão e irmã que nos ouve, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nas últimas 7 quarta-feira, praticamente, eu ministrei acerca do ambiente de queda, amém? E essa é uma aula única, não vão ser 7 ensinos, mas vai ser uma aula única acerca de rebelião e apostasia. A rebelião e apostasia, irmãos, é um problema. Por quê? Porque ele é o fim da queda. A queda de Lúcifer terminou na rebelião dele dos céus, nos céus que caiu para a terra. O Senhor Jesus falou, eu vi ele cair dos céus, ele tentou ser maior que Deus. Rebelião, oposição a Deus. Adão e Eva saíram do jardim do Éden porque se rebelaram contra Deus, não se submeteram mais a Deus. E assim é por toda a palavra de Deus, homens e mulheres que se rebelam. Noé, quando a terra inteira se rebelou, Noé foi um homem que foi visto por Deus como aquele que era justo. E quando Noé, ele foi tido como justo, como aquele que achou graça aos olhos, que agradou o coração do Senhor, que era submisso, o Senhor então direcionou ele para fazer algo que ele nunca tinha visto. Uma arca, nunca tinha chovido. Imagina o Senhor chegar para ti e falar assim, ó, faça uma arca, e tu fala, para quê? Se nunca choveu. Só que Noé acreditou e passou 100 anos da sua vida fazendo uma arca. E é interessante porque, se eu não me engano, os paleontólogos, algo assim, o termo, eu não sei agora qual que é, os que estudam fósseis e coisas antigas e tudo mais, eles explicam que aconteceu algo na Terra, os arqueólogos, né? Que aconteceu algo na Terra que não, acho que são de ossos, enfim, aconteceu algo na Terra que a oxigenação mudou. Então antes de Noé o tempo de vida era um, e depois de Noé passou a ser outro, por causa do dilúvio, entortou o eixo da Terra e a Terra foi modificada. Então quando encontra-se animais muito profundos na Terra, percebe-se que eles eram maiores do que são hoje. Por quê? Por causa da oxigenação, as pessoas viviam mais anos. Mas depois de Noé, 120 anos é o máximo. Agora é interessante porque Noé encontrou graça. E Deus salvou ele. Só que quando Noé desceu da arca, ele e a família, Noé bebeu, se embriagou, caiu, e um dos filhos, chamado Cão, expôs a nudez dele. Rebelião. E começou-se toda a rebelião. É cão mesmo, tá? A tradução. Mas é cão. Tradução, porque cão fica do hebraico, né? Eu percebo, gente. E só pelos olhares. E ele foi amaldiçoado, e acredita-se que a região que ele avançou hoje é a África. A África, naquela região ali. Mas enfim, o que eu quero falar para vocês aqui, a rebelião destrói. Amém? E o maior problema da sociedade é não saber lidar com a autoridade. Por quê? Porque as pessoas se submetem a quem não deveriam. Aquele livro, A Revolução dos Bichos, mostra que se submeteram a um porco. E existem muitos porcos querendo te dominar, segundo a analogia daquele livro. Só que há pessoas que nós devemos nos submeter, por exemplo, ao pai e à mãe. Então a gente não compreende, dentro de um colégio existe autoridade, dentro da sociedade existe autoridade, existem prefeitos bons, existem policiais bons, assim como existem prefeitos ruins, policiais ruins. Nós temos um problema hoje com a autoridade. Se tu chegar para um jovem, ele entra numa casa de alguém hoje, a maioria, e nem cumprimenta. Porque ele não tem mais noção que o dono daquela casa é a autoridade máxima daquela casa. E a ele você tem que prestar continência, você tem que prestar cumprimento, como honra, porque ele é a autoridade, ou ela, se for uma dona. Então perdeu-se hoje mais do que nunca o senso de autoridade, o que leva a terra a ser rebelde,
Por isso que Jesus falou que os dias de hoje, ou aliás, os últimos dias, seriam como os dias de Noé. Antes da volta do Messias, as pessoas viveriam, como que eles viviam nos dias de Noé? Não respeitavam a autoridade. Em outras palavras, presta atenção, não respeitar a autoridade é ser injusto. E Deus tem falado muito comigo sobre justiça. Você sabia que os injustos não entrarão no reino? E eu estou aqui essa noite para falar isso para ti. Deus tem falado muito comigo, o que é ser justo? O oposto de justiça é injustiça, mas a injustiça é rebeldia. Não o termo podre da rebeldia, que tu desacata a ordem de uma pessoa má e ela fala, tu é um rebelde. Não esse tipo de rebeldia. Eu estou falando da rebeldia genuína, verdadeira, rebeldia que é a rebelião do nosso coração contra a ordem do local. Então hoje nós vivemos em dias em que a rebelião está sendo acessada. E o que é a rebelião, irmãos? É o último lugar da queda. Os que eram crentes se tornam apóstatas, rebelam e se tornam apóstatas. Qual que é a diferença de um homem que sai de dentro de uma igreja com razão, debaixo de uma direção, e o que sai por rebelião? Geralmente o que sai por rebelião se aposta da fé. Então, irmãos, a gente tem que entender o que é rebelião, nós temos que entender o que é autoridade. Existem níveis, a primeira autoridade é Deus. A segundo nível de autoridade são os filhos de Deus, não são os pais de família, são os filhos de Deus, é a segunda autoridade na terra. Pastores, evangelistas, profetas, apóstolos, filhos de Deus. E o terceiro nível de autoridade, pai, depois mãe, depois filhos. E o quarto nível, a autoridade que foi constituída pela sociedade. Tem muitas pessoas que acham que o presidente é maior que um pai de família, e não é. O presidente é empregado do pai de família, porque a maior autoridade na terra, retirando o reino do espírito, é o pai e a mãe, é o dono e a dona de uma casa. Só que inverteu-se a ordem, perdeu-se o senso de autoridade na terra. Hoje a gente respeita mais o presidente do que o dono da casa aqui do lado. Não, se o presidente passar aqui eu paro, mas se o dono da casa, eu entrar na casa dele, eu nem cumprimento. Eu não respeito. Hoje homens e mulheres estão namorando uns com os outros sem sequer o homem pedir para o pai autorização. A filha é dele, foi ele quem fez. E enquanto ele não entrega, falta um ponto importante. E vice-versa. Perdeu-se o senso de autoridade, mais do que nunca. Agora, o que é a rebelião? A rebelião é quando você se levanta contra a ordem instituída no local, contra a autoridade do local. Judas, e geralmente os rebeldes, irmãos, os maus, eles te traem com um beijo. Eles olham para a tua cara e eles sorriem para ti, e depois eles te dão uma rasteira e te traem. Eu sei porque eu já fui traído, eu sei o que é o gosto de ser traído. E assim Judas fez. Judas é o ícone. A rebeldia começa aqui, ó. Depois vem para cá. Primeiro uma ofensa no coração. Aí tu começa a maquinar o mal. Contra o teu marido, contra a tua esposa, contra um pastor, contra uma autoridade no trabalho. Arquiteta, monta, daqui a pouco chega um dia que tu vai dar um abraço e um beijo na pessoa e é a hora da crucificação. Judas é o ícone da rebelião. A rebelião, ela começa no coração. Tudo o que é manifesto já foi consumado no coração. Tudo começa pelo coração do homem. Olha o que o Salmo 51:9 diz: esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Esconde, apaga as minhas iniquidades. O salmista, ele falava assim: Senhor, eu não quero ser rebelde. Agora é interessante porque eu quero trazer uma consciência bem objetiva. O princípio, qual que foi o principal princípio quebrado por todos os discípulos na noite em que Jesus foi traído? Quando Paulo falou, na noite em que ele foi traído, qual que foi? Submissão. Jesus falou para eles, todos eles, se você estudar o Evangelho,
vagarosamente você vai ver o que o mestre falou. O Senhor falou assim, ó: basta você ser igual ao seu mestre. Quando Jesus foi crucificado, a Bíblia diz que eles o abandonaram e o largaram. E fugiram, se esconderam. Mas Jesus falou: sede igual ao teu mestre. Por que tiveram medo? Porque não conseguiram ser submissos. O primeiro princípio, talvez o principal que foi quebrado no dia da crucificação, chama-se submissão. Judas quebrou e todos os discípulos quebraram. Deixaram de ser submissos, fugiram, abandonaram. E o que é submissão, pastor, que está tão ligado com justiça? A submissão é tu dar resposta àquilo que tu tem que dar resposta, como justiça. Cada ambiente tem uma ordem, tem uma justiça. Eu não sei se você sabe, mas quando você entra na porta dessa igreja, existe um ambiente e uma autoridade aqui dentro. E uma hierarquia de autoridade. Então você ser justo e submisso à justiça é você reconhecer a ordem de cada local e você dar uma resposta coerente com ela. Então, por exemplo, quando eu tenho a minha casa na frente da casa do meu sogro e da minha sogra. Quando eu passo na escada e eu abro a porta da casa do meu sogro, eu entro na casa dele, a autoridade máxima lá é ele. Se ele quiser pintar a casa de preto, se ele quiser pintar de vermelho, eu não vou falar nada, eu só vou ajudar. Agora, dentro da minha casa, a autoridade sou eu. Então, e dentro da casa do Cris, a autoridade é ele. E eu tenho que dar uma resposta e respeitar a autoridade da casa. Eu não posso me levantar contra a autoridade, a não ser se ela me pede, me fale, e aí eu posso falar. No sentido de alguma crítica, algum conserto. Agora, isso é justiça, é você dar resposta à ordem que foi te colocada na hora. Então, o meu pastor é o pastor Marco. Jesus falou: basta tu seres igual o teu mestre. Então tu tem que pelo menos ter o mesmo coração que eu, senão dentro da minha cobertura tu já é injusto. Ah, pastor, eu tenho que ser pregador que nem tu? Claro que não, mas tu tem que ter o coração voltado para as almas. Tu tem que ter um coração submisso a Cristo. Tu tem que ter um coração excelente no que faz. Tanto quanto, pelo menos eu sempre digo, quem anda comigo tem que pelo menos partir de mim. Agora, quem não tiver coração alinhado com o meu, não está dando a resposta de justiça. No sentido, por exemplo, eu estou dentro da casa de oração, o pessoal congrega aqui. Qual que é a nossa visão? Casa de oração, comunhão, ensino, entregar a vida por amor de Jesus, almas, adoração. É justo. Essa é a visão. Está ali, ó, 4 quadros. Adoração, oração, alinhamento com a verdade e manifestação. A visão está aqui. Então, e essa visão é bíblica. Então, não adianta a gente querer, mas não está dentro da visão. É por isso que tem gente que nunca desenvolve, porque evangelho, gente, não é estar em culto, evangelho não é pular e fazer festa, por mais que isso faz parte do evangelho. O evangelho é relacionamento. Jesus veio para a terra para te consertar com Deus, porque o teu relacionamento não batia. Por quê? Porque as pessoas queriam se relacionar com Deus do jeito delas. Elas não entendiam a autoridade do Pai. Por isso que Marta estava errada. Marta e Maria, quando Marta estava varrendo, o problema não era Marta limpar a casa. O problema era Marta limpar a casa enquanto Jesus estava sentado na frente dela, ensinando. Por isso que quando a gente está aqui na hora da adoração do culto e está um no celular, um tal, não é hora. Não estou dizendo que na hora do culto não pode pegar o celular para ver uma coisa, bater uma foto, não é sobre isso. Mas na hora de uma adoração, com uma entrega, porque eu sempre digo, irmãos, adoração é quando tu pelo menos tira o pé do chão. Mas como isso, pastor? Quando eu estou adorando, pelo menos eu mexo o pé, eu viro para cá, eu viro para lá, porque senão tu não está entregando teu corpo. E não adianta fazer isso sistematicamente, tem que ser de coração, amém? Senão daqui a pouco vai estar todo mundo assim. Ah, que bando de louco é esse, gente? Então, dê a resposta, descubra
A gente precisa compreender porque é sobre relacionamento. Jesus veio consertar a ordem. Jesus botou cada coisa no seu lugar. Filho sendo filho, pai sendo pai, mãe sendo mãe, homem sendo homem, mulher sendo mulher. Jesus bota cada coisa no seu lugar. Deus sendo Deus. O problema é que tem gente que em vez de querer se submeter a Deus, quer ser Deus. Acima de Deus, que nem Lúcifer. E aí quer ter uma posição na terra, e um reconhecimento na terra, ou uma força. Por exemplo, quando alguém chega e fala, nossa, o dia tem pouco tempo. Não, o dia não tem pouco tempo, é tu que quer fazer muita coisa. Amém? Deus criou 24 horas, gente. Ele fez a terra em 7 dias, ele podia ter feito em 1. Tudo tem seu tempo, amém? E a gente tem lidado com isso. Eu tenho chamado o pessoal e falado, gente, está na hora de o pessoal ter folga. Tem final de semana que você tem que folgar, tem dia que você tem que folgar. Mas não larga a mão do arado, mas tu tem que descansar. Eu tenho dito isso para o povo da igreja, pegado um por um. Só que nós temos que entender a visão. Temos que entender a visão. Temos que entender a resposta que nós damos em cada ambiente. Então, o que é injustiça? Injustiça, irmãos, por exemplo, é o dízimo. A pessoa vem na igreja, usa do ar, usa da câmera, usa do áudio, usa do telão, usa da luz, gosta de ouvir um som, e se o som estiver ruim, ainda reclama. Aqui não tem isso. Nunca ninguém reclama, quem reclama sou eu. Acho que eu reclamo tanto que não dá tempo de ninguém reclamar. Sempre peço para o pessoal ajustar, né? Então, aí a pessoa não dá dízimo. Imagina que injustiça diante de Deus. Ele que instituiu. Outra coisa, não cantar clássico. Na hora da adoração, a pessoa está boiando. Se você não quer cantar e não quer adorar, você não pode estar aqui dentro na hora da adoração. É meio violento isso, mas é verdade, gente. Porque a gente se torna injusto, a gente devia estar cantando, é para cantar, amém? É para adorar, nem que feche o olho. Tem que ver às vezes que eu estou com vontade de adorar, daí canta aquela música, eu preciso de você, você. Eu queria olhar para Jesus, mas eu tenho que olhar para o irmão, fazer assim. É terrível, gente. Eu queria um worship, deixa eu quietinho aqui, entendeu? Mas ele tem que falar, eu preciso do Lucas. E aí ainda o cara pega e fala, olha para o irmão, olha para o irmão. Aí tu faz assim, né? E volta para frente. Então assim, mas é porque a gente não quer dar resposta. A gente fica constrangido, fica com orgulho, a gente não quer dar resposta. Eu sei porque eu já fiz muito isso, meu Deus do céu. Outra coisa, vem para a igreja, presta atenção nisso, e fica isolado. Eu já estou falando para a galera, às vezes a gente está com um momento de comunhão e os caras ficam lá no balcão, lá, ou lá fora. Gente, palavra igreja está ligado com comunhão. Se você está dentro da igreja sem ter comunhão, tu está errado. Tu tem que dar uma resposta para a comunhão, tu tem que conversar. Ah, pastor, mas é difícil, dá um jeito. Eu sei que os traumas, eles machucam, a gente quer ficar quieto, não quer conversar com ninguém, a gente tem medo de falar alguma coisa que pode revelar algum pecado. Mas fala. E se alguém descobrir? Pede perdão. Pronto. Então a gente tem que dar uma resposta, isso é autoridade. Outra coisa, uma vez, trabalhava numa empresa, numa confecção, e eu tinha acabado de ganhar um MP4, ia para o banheiro, entrava no banheiro, botava o fone e ficava ouvindo Voz da Verdade. E chorava, aquela música Escudo, né? Não há ferrolhos, e chorava, falei, meu Deus, e glorificava no banheiro. E essa música faz chorar, gente. E aí um dia, eu muito orgulhoso, sentei com um pastor para falar, não, porque eu ficava na empresa lá glorificando a Deus. Ele, e tu roubava o horário de trabalho que o teu patrão te pagava? É verdade, cara. Eu roubava o meu patrão, gente. O homem me pagando para ser mecânico e eu no banheiro cantando. Bandido, me arrependo disso. Vocês estão rindo, mas é verdade, vão se arrepender. O Daniel tinha uma sorte comigo que justo no dia que eu entrava na câmera da loja, a loja estava fechada. Aí eu ia ver, o cara estava lá fora fumando. Esse era o Daniel. Justo? E aí ele falava, mas não apareceu ninguém. Eu vendo na câmera os clientes batendo na porta e não tinha ninguém lá dentro.
Eu quase morria de dor de barriga, irmãos. Injustiça, mas eu também fiz igual. Quantas vezes eu dormi no banheiro, cansado, passava a noite no celular, SMS na época, comprava ilimitado, e aí meu Deus, gente, tinha que esperar até meia-noite para conectar a internet, e aí eu ia, do outro dia eu não aguentava trabalhar, eu ia dormir no banheiro, aí batia o pessoal lá, e o pessoal ficava bravo comigo, e eu achava ruim, o supervisor chato, o cara dormindo no banheiro. Injustiça. Eu não dava uma resposta, eles me contrataram para trabalhar. A forma que nós usamos o nosso tempo, essa é violenta, irmãos. Quando eu li na palavra de Deus que eu vou dar conta de cada minuto da minha vida, é muito violento. Tudo que tu faz com o tempo que tu tem, tu vai ser cobrado pela própria natureza e estrutura das coisas. Se tu tem tempo e tu não usa, uma hora tu vai ficar sem. Porque tudo que tu não dá, tu perde. Presta atenção. Tudo que tu não dá, tu perde. Se tu não dá tempo, se tu não usa dinheiro, se tu não usa força, tu vai perder a força, tu vai perder o tempo, tu vai perder o dinheiro. Dê. Use. A tua força é para usar. Tu já percebeu que quem não usa força enfraquece? Quando eu ia na academia eu tinha um bração, agora não tenho mais nada. Mas pelo menos estou perdendo a gordura, Luiz, estou fazendo esteira. Gordura não, gordura a gente ganha, mas é porque a gente come. Se a gente não comer, não ganha gordura. Tudo que tu não faz, irmãos, tudo que tu não faz, tudo que tu não usa corretamente, tu perde. Então o tempo, eu não dar atenção para minha esposa porque eu estou resgatando o Vitor, entendeu? Vitor veio aqui, cantou demais, pastor, estou com febre, dor de garganta, me leva para o hospital. Isso nunca aconteceu, tá, gente? Mas imagina que acontecesse. Não tem problema, eu vou socorrer alguém. Agora, se eu chegar em casa e sentar no sofá da minha casa e não dar atenção para minha esposa, eu sou injusto, eu não vou herdar o reino. Porque na hora em que eu sentei, calma, Bia, mexe devagar a cabeça, e a esposa, vamos falar da esposa, e a esposa, irmãos, quando tinha tempo para fazer uma janta para o marido que chega podre do trabalho, daí o cara chega, ela está lá no cantinho, ela foi na cozinha, mas ela esqueceu e ficou assim, ó. Aí eu chego para a Sueli, não, eu só estou esperando esquentar no micro-ondas, já esfriou o negócio já. Mas não acontece isso. Aí, irmãos, o que tu faz com o teu tempo? Eu não entro em Instagram, irmão, não é porque eu não gosto, é porque eu tenho temor. Eu falo assim, ó, tá, se eu não estou estudando a palavra, eu também não vou ver Instagram. Entendeu? Eu preciso de força. Eu não posso usar. Se eu usar o meu tempo no Instagram, eu vou perder minha capacidade imaginativa para ler um livro, porque o Instagram cansa a mente. Se eu perder a minha força no xadrez, eu não consigo trabalhar na igreja. Não que alguém aqui faça isso. E nunca fizeram. Nunca nem jogaram xadrez no computador da igreja. Então, irmãos, a gente precisa entender que o que a gente faz com o nosso tempo nos torna justo ou injusto. Por exemplo, hoje, a porta da igreja estava aberta, nós estávamos aqui, o seu Eulindo veio aqui e a gente conseguiu resgatá-lo, em nome de Jesus. E se eu não estivesse aqui? O que a gente faz com o nosso tempo, nós seremos cobrados. Tocar no corpo de um irmão, de uma irmã antes do casamento. O Senhor falou, só pode na aliança do casamento. Por quê? Porque enquanto não for entregue para ti, não é teu. Olha o bracinho aí atrás, né? Tu te cuida. Não é teu. Deixa Deus ir falando, né? Ele ficou olhando para tentar tirar o braço, mas não dá, eu foquei aqui, ó. Mas não é teu, irmão. Não é tua, irmã. Não é teu. A gente precisa entender isso, gente. Porque Jesus falou, vocês vão entrar num caminho errado, porque existe uma aliança comigo antes de com o outro. Porque o outro vai te trair se ele não estiver comigo. Se tu não tratar a pessoa pelo Espírito, eles vão te tratar pela carne. Então a autorização é isso. Casamento. Agora, vou lá e pago a conta do Netflix, só que eu não pago a conta de água. Injusto. Eu deixo o meu filho sem fralda, mas eu pago a conta de um entretenimento. Injustiça. Você entende? Você percebe isso? Eu estou tentando fazer vários paralelos para você perceber que a priorização define a justiça ou a injustiça. Tem pessoas que falam, pastor, minha vida nunca vai para frente. Nunca dá nada para ninguém. Injustiça. O Senhor falou, seja generoso, aquele que dá abundantemente recebe.
E eu percebo uma característica de pessoas que prosperam, é sempre generosas, em tudo. Pessoas que às vezes ganham pouco, mas sempre tem algo para dar. Pessoas que ganham muito e nunca tem para emprestar. Por quê? Porque está dentro da rebelião contra Deus. Existe um nível de justiça. Eu não sei se você sabe, mas a partir do momento que você botou o seu carro no asfalto, existem leis. E se você não as obedece, que você é multado, mas você bota a tua vida em risco. Por isso que eu falo para a galera, quando eu vou para o Goiás, não passa dos 110, dos 120, que é o limite, não passa, não precisa. Porque as ruas estão dizendo, existe uma legislação, nós não podemos ser injustos. Existem leis, irmãos, existe formas, sabedoria em tudo. Outra coisa que te faz injusto, não pagar a conta em dia. Porque daí tu vai lá e paga uma multinha de 10 reais. Ah, 10 reais, eu demorei 1 dia, 2 dias. Só que esses 10 reais tu podia ter usado para outra coisa. Podia ter abençoado alguém, tu podia ter comprado algo para tua casa. Tu podia ter guardado para dar manutenção no óleo do carro. E aí você vai entrando num ciclo de injustiça. Por quê? Porque tu não observa a ordem. Amém? Então, o que os discípulos quebraram para entrar na rebelião foi a submissão, a justiça, porque Jesus era a justiça manifesta. E submissão é algo que tem que ser discutido hoje, irmãos, porque o pessoal tem medo dessa palavra. Deixa eu te falar 4 coisas que submissão não é. Submissão, ela não é anulação. Por exemplo, o pastor chega, eu vou pegar eu como exemplo que é mais fácil, e eu dou uma direção, aí a pessoa se anula, porque ela tem medo de ser rejeitada por mim. Ou a pessoa se anula porque foi ameaçada por alguém. Se tu não fizer, vai dar problema pro teu lado. Se anula, não, então eu vou fazer. Ou, vai que o que o pastor vai pensar de mim? Eu vou fazer, o pastor está mandando. Isso é anulação, isso é subserviência. Tu está fazendo por um interesse. Tu está com medo de dar a cara a tapa e você está se anulando. Não, irmãos, não me obedeça assim. Eu não quero escravos. Não pode ser subserviente com ninguém. Você tem que mostrar a tua posição. Esses dias eu não sei com quem eu falava aqui, que estava dizendo, pastor, eu não queria muito estar aqui, ainda bem que tu me redirecionou. Eu falei, por que tu nunca me disse? Me fala o que tu sente. Anulação não é submissão, amém? Obediência cega. Submissão não é obediência cega. O que é obediência cega, pastor? Obediência cega é quando você obedece sem entender o porquê dos princípios bíblicos da obediência. Eu não estou dizendo que tu vai concordar com tudo que eu vou falar, mas a obediência tem que ter uma base. E qual que é a tua base? É a Bíblia. São os princípios bíblicos. A obediência bíblica, ela compreende que aquilo que a pessoa libera sobre a tua vida está ligado com a palavra. A obediência cega não. Se ele falou eu vou fazer, afinal de contas é melhor assim. Não. Ninguém tem que te colocar um cabresto para te dominar. Deixa eu te falar uma coisa. Tu tens dever de desobedecer, inclusive eu como pastor, se eu não estiver dentro da palavra. Tu tens dever diante de Deus de me desobedecer se eu não estiver dentro da palavra. Dever. João capítulo 10 explica isso, dos mercenários que pulam em vez de passar pela porta. Mateus capítulo 7 versículo 15, se eu não me engano, ou capítulo 7 versículo 17, acautelai-vos com os falsos profetas. Outra coisa que não é submissão, domínio de ação e pensamento. A autoridade não é imposta nem obrigada. Eu não estou aqui para dominar o que tu pensa e nem o que tu sente. O que tu sente, o que tu pensa, é o que tu sente, o que tu pensa. Sabe aquelas pessoas que querem manipular os teus pensamentos? Tu não pode pensar assim. Quem disse que eu não posso pensar assim? Não, vamos conversar. Nada é imposto, tudo tem um porquê. Amém? Então isso não é submissão. Pessoas que querem dominar tuas ações e teus pensamentos. Outra coisa que não é submissão é a timidez. Sabe as pessoas que, eu estou indo porque eu não quero ser inconveniente. Irmão, eu estava no meio de, sei lá, Dani, tinha uns 50 pastores, 100 pastores, sei lá quantos pastores tinham lá.
Eu me levantei na frente de todo mundo e disse que tinha um homem mentindo dentro do púlpito, em cima do púlpito. E falei e falo de novo. Eu fui muito inconveniente, irmãos. Estava tão bonitinho. De verdade, o pessoal me xingou. Falaram que eu gosto de confusão, que eu gosto de briga. Falaram, não viram nada ainda. Não é legal, é triste na verdade. Mas a questão, seja inconveniente, irmãos. Sabe quando todo mundo fala assim, mas tu sabe que não? Fala não. Fala não, está errado. Está errado. Te posiciona. Ah, mas eu não vou mudar nada. E daí? Mas pelo menos não foi condescendente com aquela situação. Amém? Inclusive eu, quando eu conversava, eu disse, mas por que, pastor? Não tem problema. O problema é o espírito de rebelde, que questiona tudo porque é crítico, porque não quer se submeter a nada. Aí outra coisa, que quer ficar arrumando erro para explicação para ficar no erro. Só que aí vai levar a varada do Senhor. Vai levar, o Senhor vai podar, o Senhor vai açoitar. E não é eu quem faço. Quem faz é o Senhor, eu só separo. Eu só digo, ó, Deus está mandando fazer isso aqui porque eu estou entendendo que isso acabou. Não é eu que levanto o ministro, que eu abaixo o ministro, não faço nada disso aqui dentro. Quem faz é o Senhor. Se você olhar na palavra de Deus, os apóstolos, eles não escolhiam pessoas. Eles separavam pessoas, porque quem escolhia era o Espírito Santo. Amém? Se ele fala, não tem quem diz que não, irmãos. Agora, os líderes, quando Jesus foi no templo, que ele virou a mesa, que ele quebrou tudo com chicote, o problema não era só quem vendia. Sabia disso? O problema era quem comprava também. Então você tem que entender que se você compra daqueles que vendem, é porque você quer aquilo que eles têm. Não compra de quem é mau caráter. Não ame líderes que estão fora do padrão de Deus. Me julguem. Olhem para mim, apontem o dedo para minha cara e falem, pastor, tu está fora da palavra, se eu tiver, né? Me julguem, me analisem. Só que sejam homens e mulheres para chegar e falar. Eu estou me pegando como exemplo, amém, irmãos? Mas vocês têm que fazer isso com todas as autoridades. Não importa se é o presidente. Eu acho que o presidente foi um covarde. Na minha ignorância, eu acho isso. E se eu ver ele, um dia sentar com ele, eu vou falar que me parece isso, com todo respeito, mas me parece. O ex-presidente, né? Qualquer pessoa do exército, eu falo, eu vejo que vocês são covardes. Doa o que doer, talvez custe a minha liberdade, não sei. Mas o fato é que eu não posso deixar de me posicionar. É verdade, gente. Então, diante da autoridade, agora deixa eu falar uma coisa. O teu dever, quando um líder está errado, eu estou falando de submissão, justiça, autoridade, amém? Para você não entrar na injustiça. Tu entrou num lugar e aconteceu algo que tu viu que está errado, conversa. A pessoa não aceitou, conversa de novo. Existe um caminho. Sabia? Mateus capítulo 5, verso 41 fala, ande a segunda milha. Primeiro, ande a segunda milha. Se te obrigar a primeira, anda a segunda. E depois fala assim, ó, corrija a pessoa. E depois, chame mais um para corrigir. Existe um caminho. E depois, expõe para todo mundo. Ah, mas ainda não mudou. Então sai. É teu dever sair. Entendeu? Existe um caminho. Tu não vai chegar quebrando aliança com todo mundo. Ah, meu marido matou alguém. Ah, tu vai ter que conversar com ele e falar, cara, desculpa, mas você é um assassino, eu não posso mais ficar contigo. Tu tem que se arrepender, tu tem que pagar uma pena na prisão. Ah, mas eu não quero. Talvez tu chame mais uma pessoa se tiver conversa. Mas eu não quero, então estou indo embora. Tem o que fazer. Vai dormir com o assassino? Tem o que fazer. Você está entendendo? Existe um padrão a qual é possível. Mas existe um caminho, não se quebra aliança, a não ser se Deus te retira da aliança. Deus pode te retirar, mas Ele nunca vai te guiar a quebrar. Presta atenção nisso. Existe um caminho, você tem que expor, você tem que conversar, mas você não pode denegrir. Quando Noé, agora presta atenção, agora é muito sutil o que eu vou falar, porque aqui é que está o perigo. Quando Noé ficou bêbado, o filho dele expôs. Por que que o filho dele foi amaldiçoado? Porque ele denegriu o pai, ele expôs o pai, ele não quis ajudar o pai. O outro foi lá, pegou uma coberta e botou, mas ele não, cão não quis.
Ele não quis, ele quis expor mesmo, porque ele era aquela pessoa que não honrava. Então a pergunta é: quanto tu ama a tua autoridade? Ou as autoridades que estão ao teu redor? Talvez o teu pastor, teu marido, tua mulher, que são autoridades, teu patrão. Deixa eu te falar uma coisa: quando você amaldiçoa uma autoridade, denigre ela, maldiz ela, tu se torna maldito. Pior ainda, tu se torna feiticeiro. Sabe quando a gente fala os feiticeiros tem que ir tudo para o inferno? Se tu quebrou com a tua autoridade, tu é um feiticeiro. Bota ali para mim 1 Samuel 15, 23, Dani. O problema não é você querer resolver. Pô, mas o cara está errado e tal, a gente precisa resolver. O problema é quando você fala por justiça própria. Você quer expor, você está indignado. A rebelião é como um pecado de feitiçaria. Você se torna feiticeiro. Se você quebra uma autoridade. E assim é que começa. Quando você entra na rebelião, você começa a contagiar as pessoas que estão ao teu redor. Irmãos, prestem atenção. Às vezes você está falando mal de uma autoridade porque você foi ferido por alguma coisa, tua expectativa, mas ela não está em posição de você falar mal dela. Quando um homem chegou para Davi e falou assim, ó, tenho boas notícias. Aí Davi perguntou, quais são as boas notícias? Saul morreu. Davi matou o homem. Aí eu te pergunto, Saul perseguiu Davi a vida toda, quis matar Davi, tentou diversas vezes. Só que Davi sabia o que era princípio de autoridade. Não é boas novas, é tristeza para mim. Uma cobertura espiritual, o rei de Israel morreu, se matou. Tem pessoas que quando vê alguém se matar, falam assim, devia mesmo, pastor, devia mesmo, sem vergonha. Será? Talvez ele entrou numa frustração e tu está se levantando contra uma autoridade. Até quanto tu ama aqueles que estão sobre a tua vida? Levíticos capítulo 10, versículo 1 fala de Nadab e Abiú. A Bíblia diz ali que eles entraram presta atenção, no tabernáculo e acenderam incenso. E veio o fogo do céu e matou eles. Por quê? O segredo está no verso 2. Não, no verso 1, no final do verso 1. O Senhor não ordenara. A rebelião começa você não dando ouvido para os profetas, para os homens de Deus. E termina você sendo morto por Deus. Porque você não pode dizer que tu serve a Deus se tu é rebelde contra Ele. Não acenda e não faça aquilo que Deus não te mandou. Tem pessoas dentro da igreja, pegando arcas de aliança e passando no meio do povo para o povo tocar, achando que aquilo é Deus. Isso é rebelião contra Deus, isso chama-se idolatria. Pessoas pegando copo de água ungida e vendendo, e dizendo que aquilo vai curar, ou vai perdoar pecado. Idolatria, isso é rebeldia contra Deus. Nós temos que entender o lugar. Agora, não seja condescendente de pecado. Se você, eu vou terminar isso aqui falando isso. Atos 5, 29. Antes obedeça a Deus. Não é o pastor. Antes é a Deus. E eu não estou falando aquele negócio, eis que Deus me falou. Porque esse negócio aí, irmãos, se não está aqui dentro da palavra, não funciona. Eis que Deus me falou o quê? Que tu tem que se levantar contra o teu pastor que está pagando um preço por ti. Sem nunca ter conversado com ele, ter exposto algo. Eis que Deus te falou o quê? Que tu tem que falar mal do teu patrão. A minha Bíblia não diz isso, ela diz assim, ó, sirva ele com todo amor, como se fosse a mim, mesmo que ele seja mau. Então, cuidado, quando se levantar contra uma autoridade. Seja até se você alugou uma casa, até com o inquilino da sua casa. Eu pago o aluguel todo dia 1º, sabe por quê? Honra. Eu podia pagar no dia 10, dia 15 talvez, mas eu vou lá e pago dia 1º, para honrar. Olha, a forma de eu me relacionar com o dono da minha casa, que é alugada, é pagando o aluguel. É a única forma que eu consigo me relacionar com ele. Então eu vou me relacionar bem. Vou pagar já no dia 1º. As pessoas que trabalham comigo, eu pago já antes do dia 1º, se possível. É um relacionamento que eu tenho como empresário. Honra.
Nós temos que honrar a Deus, a palavra nos chama. Agora, não obedeça a homens que não obedecem a Deus. Amém? A Bíblia diz que Faraó era uma autoridade e mandou matar todos os bebês, em Êxodo 1. E diz que tinha 2 parteiras que não fizeram isso. E um desses bebês era Moisés. Amém? Não obedeça tudo que mandam vocês fazer. Seja eu, seja lá quem for. A não ser que esteja na palavra. Glória a Deus. Agora, o que é a submissão, pastor? Submissão é um discernimento que você tem no espírito, que você está obedecendo por um propósito maior. Isso é submissão. Não quebra princípios da palavra, não fala para você fazer o que a palavra diz que não é para você fazer, mas está ligado com uma visão, com uma forma de conduzir, aonde você tem um relacionamento maduro com a tua liderança, ou com a autoridade que está sobre a tua vida, e você vai caminhando com ela, desde que seja uma autoridade de fato, porque eu não tenho autoridade se eu não estiver na palavra, amém? E as autoridades que estão sobre a tua vida também não têm se não forem legítimas. Por exemplo, tu casou, teu pai e tua mãe é autoridade sobre você? Não. Cabe honra a eles, mas não domínio. Acabou. Amém? Uma nova história. Para terminar falando sobre autoridade, eu quero dizer que até os demônios têm principados, potestades, dominadores e hostes espirituais. Eles são hierarquicamente organizados em comandos. Amém? Então, entenda uma coisa, todo lugar que você entra tem uma autoridade vigente, você tem que entender isso, por favor, gente. Talvez essa é uma das aulas mais preciosas que poderia ser dada dentro de uma igreja. Se nós entendermos que existe princípio de autoridade na terra e que eu tenho que dar uma resposta segundo cada ambiente de justiça que eu estou. Sabe por que Jesus se batizou no Jordão? Porque a coisa mais justa para se fazer na terra, naqueles dias, era ir até João Batista se batizar. E ele deu a resposta. Nós temos que entender. Nós temos que entender. Hoje eu estou ali na minha sala aconselhando e pessoas me servindo. Se o meu pastor chega aqui, eu paro tudo e vou servir ele. Autoridade. Temos que entender. Autoridade. Amém? Entenda a autoridade da tua casa. Quem manda na tua casa é teu pai e tua mãe, enquanto tu morar lá. E com respeito você tem que negociar com eles, não mandar neles. Também não aceitar nenhuma ordem que não seja de acordo com a palavra de Deus. Compreenda a autoridade. Tu não pode mais fazer o que tu quer com o teu tempo. Isso é rebelião contra Deus. Porque você disse que você aceitou Jesus e você quer andar com Ele. Se você não andar, tu vai para o inferno. Mas se tu andar com Ele, tem uma resposta a ser dada. Amém, Cris, que vai batizar? Tem uma resposta a ser dada. Não é só vou andar. Amém, Rafa? Tem uma resposta. Existe algo ali. Então autoridade, rebelião é isso, é quando você se opõe a uma autoridade. E tu tem que perceber a autoridade de cada ambiente. Quando tu pisou no Brasil, a autoridade é uma. Quando tu pisou nos Estados Unidos, é outra. Quando tu pisa na casa da Vitória, a autoridade é outra. O GU, na casa de quem sediou a autoridade, está sobre a vida daquela pessoa. Se ela quiser mandar todo mundo embora, tem que sair. Perceba a autoridade. Amém? E para terminar, em 5 minutos eu quero falar algo. Apostasia. Quando você se torna um rebelde, no contexto cristão, você se levanta contra as autoridades, primeiro que geralmente esse homem acha que é o cara. E aí ele começa a se afastar de tudo, porque só ele sabe. Quando entra nesse lugar, começa a negar a fé. Abre comigo Hebreus 6:4. Se você caminha com um líder de louvor, tem que dar uma resposta para esse líder. Se você caminha com um líder da cozinha, da comunicação, tu tem que dar uma resposta para ele. Nunca aceita uma liderança sobre você se você não quer dar uma resposta para ela. Você está em pecado. Aí quando entra na apostasia, diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes dos séculos futuros, mais um, e recaíram, sejam outra vez renovados pelo arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucifica o Filho de Deus e expõe a vitupério.
O que a palavra de Deus está falando aqui? A palavra de Deus está falando sobre apostasia. Agora, apostasia, irmãos, não está ligado a Deus não perdoar, amém? Apostasia está ligado num coração tão endurecido que tu não se arrepende mais. Eu não sei se... Sabe, existe um lugar, irmãos. Se você botar um torniquete no teu braço e depois de alguns minutos você tirar ele, você salva teu braço, o sangue volta a correr. Mas se você deixar muito tempo, ele necrosa. O sangue não volta mais, vai apodrecer e só daqui para cima o sangue vai correr. Se você fica muito tempo longe do sangue de Jesus, tu necrosa. Existe um ambiente, presta atenção, espiritual, que muitos religiosos talvez entraram, que não se arrependem mais. Não se arrepende. Mente cauterizada, se afastou. Cada atitude, a Bíblia diz que quando você não dá uma resposta para a verdade, tu endurece o coração. Eu bato a porta, não endureça o vosso coração para que eu possa entrar. Cada vez que a verdade chega na tua cara e tu nega, não, eu tenho razão. Pá, tum, endureceu o coração. Cada vez que tu dorme, brigado, injustiçado, endureceu o coração. Sem arrependimento. O homem que tem a mente cauterizada, ele não tem mais sensibilidade. Judas, ele estava tão insensível que ele não percebeu que Deus estava na frente dele. Porque ele se afastou da fé. Ele não conseguia mais acreditar. Sabe, quem começa a se apostatar, começa a entrar num sentimento, eu não acredito mais, eu não consigo mais ver, eu não quero mais ver. E aí, tem uma frase do Bispo Nilson que é muito famosa, que diz assim: o medo nos faz nos esconder dele, mas o temor nos faz nos esconder nele. Quando a gente está com medo, a gente foge de Deus, que nem Saul fugiu e morreu. Mas quando a gente teme a ele, nós vamos até ele e se escondemos nele. Fala, pode fazer, Senhor, eu estou aqui, eu dou minha vida, faça o que quiser. Eu não tenho mais medo do Senhor, eu tenho temor, eu quero que tu me toque. Eu não tenho mais orgulho para ser preservado. A apostasia está ligado com isso. E o nível de apostasia que Judas entrou por causa do dinheiro, de sensibilizado com Jesus, levou ele ao suicídio. E Mateus 3,29 fala de alguns homens apóstatas que atribuíram ao diabo aquilo que Deus faz. Mateus 3 fala sobre homens que falaram: esse homem expulsa demônios por poder de Beelzebul. E Jesus falou: aqueles que pecarem contra o Espírito Santo não terão mais perdão. O que é pecar contra o Espírito Santo? É quando você conscientemente atribui ao diabo aquilo que é do Espírito. E isso me fez ter muito temor quando eu entendi, irmãos. Às vezes eu estou falando veementemente que tal igreja está em pecado porque está cobrando, né, para entrar lá e tal. Mas às vezes vem um peso. Às vezes eu tenho temor quando eu falo, eu paro e penso, falo: Senhor, não deixa que eu me levante contra a tua obra. Eu não tenho consciência de que isso é certo. Se você tiver consciência e atribuir ao diabo aquilo que Deus faz, tu não tem mais perdão. Rebeldia e apostasia. Não seja rebelde, não seja injusto. Dê uma resposta para a tua sociedade. Tem almas esperando por você. Se você quer ser justo diante de Cristo, entrega a tua vida para Ele agora. Fala: Senhor, eu não quero viver pelo lazer e pelo prazer, eu quero viver para te satisfazer. Porque se é justo que eu entre no céu contigo, entregando a minha vida, eu vou entregar. Eu não vou ser rebelde a essa ordem. Submissão. Agora deixa eu te falar uma coisa para terminar. O pastor José, muito comovido, segunda-feira, falando com a gente, conosco em vídeo, ele falou assim, muito comovido, muito impactado, com os olhos cheios de lágrimas. Ele disse que ele estava deitado e o Senhor arrebatou ele para o inferno. Ele falou que ele nunca está com 85 anos, se não me engano, essa é a idade dele.
nunca tinha tido essa experiência. Ele falou que ele queimava muito e sofria muito e gritava muito. Ele tentava jogar água, mas o fogo não apagava. E ele falou que o Senhor direcionou ele para estar ensinando acerca do inferno nos próximos meses, para poder alertar o povo do lugar terrível que é. E isso não é para ganhar dinheiro do povo, não, porque quem conhece o pastor José sabe que ele não precisa disso, e nem nós. Mas irmãos, eu sei que o céu é maravilhoso, mas eu também sei que o inferno é terrível. O homem que mais falou do inferno na Bíblia foi Jesus. E quem que vai para o inferno? Os rebeldes e os apóstatas. Aqueles que não venceram o ambiente de queda, entra num lugar de feiticeiro, torna-se feiticeiro, a sua língua muda as consciências que o ouvem e vai para o inferno. Então o meu desejo como pastor é que a gente possa resgatar antes de Jesus voltar e antes de eu morrer, ou você morrer, ou nós morrermos, o máximo de vida possível, dizendo: existe um lugar maravilhoso e existe um lugar terrível, vamos para o lugar maravilhoso. Não seja rebelde com Deus, te conserte, aceite o Espírito dele e caminhe com ele. Aceitar Jesus é caminhar com Jesus, é falar assim: ó, o que tu falar eu vou fazer. Quando eu falo eu aceito a Jesus, eu aceito o teu caminho, Senhor. Em Atos era dito assim, eles chamavam os homens do caminho, caminho com C maiúsculo, esse caminho era Jesus, os que viviam no caminho da salvação. Sabe, chegou o tempo de a gente entregar mesmo, negociar a nossa vida mesmo, negocia a tua vida, entregue ela. Cada dia mais, eu estou me preparando, irmãos, eu estou entregando cada minuto a mais. Não seja rebelde, não seja apóstata, não entre nesse lugar. Vença a ofensa, independência, indiferença, conflitos, perdoe quem precisa perdoar, para não entrar num lugar de endurecimento. Perdoa, é o tempo de perdoar para tu ser perdoado. Deus nos chamou para adentrar os céus, Ele nos mostrou o caminho com amor, mas o inferno também existe, e para lá eu não quero ir. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus.